Fala, Gabeira! Olá, esse é o 11º podcast, penúltimo antes das eleições. Eu já estou pensando nos próximos, depois das eleições, porque eu acho que uma época vai estar terminando. Uma época curta, marcada pela presença de uma visão de extrema-direita no governo. Eu já vivi isso no passado, vivi o governo militar, e agora vejo renascer no Bolsonaro essas ideias. Só que, naquela época, havia um adversário mundial muito poderoso, que era o comunismo. Era um momento da Guerra Fria, então tudo se voltava para combater o comunismo. A extrema-direita na Europa, ela buscou novos adversários. O grande adversário dela agora é a imigração. Ela cresce na medida que as pessoas têm medo dos imigrantes que chegam, não só para, aparentemente, ameaçar os seus empregos, mas também para ameaçar o seu modo de vida. Então, a extrema-direita no Brasil, ela já não tinha mais o comunismo, já não tem mais o comunismo como um grande adversário. Então, o Bolsonaro deslocou um pouco esse eixo da luta contra o comunismo para a luta contra o marxismo cultural, que ele chama. E começou a ver não mais ameaça na Rússia, na China, especificamente em Cuba, mas a ameaça ficou muito mais próxima assim, da ONU, de organismos multilaterais que eles acham que trazem essas ideias perigosas, essas ideias que são ideias realmente do capitalismo mais avançado. Ideias sobre a igualdade, a autonomia das mulheres, da igualdade, autonomia também de pessoas com orientação sexual diferente, o fim do racismo, tudo isso é visto por eles como algo perigoso, o chamado marxismo cultural. Essa semana eu falo assim já do fim de uma época, porque eu tenho acompanhado bastante as pesquisas. E as últimas pesquisas indicam que é muito difícil o Bolsonaro recuperar terreno, não é? Ele está bastante atrás do Lula, e eu tenho comparado muito essa eleição dele contra o Lula com a eleição do Marcelo Crivella contra o prefeito Eduardo Paes aqui no Rio. Tanto o Crivella como o Bolsonaro estão no governo, estavam terminando o primeiro mandato e não conseguiram se reeleger exatamente por ter demonstrado uma incompetência muito grande no período em que estiveram no governo. Eu acho que vai acabar um pouco essa ideia de que o Bolsonaro é um grande líder, mas, no entanto, eu acho que vai continuar existindo uma extrema-direita no Brasil. Eu acho que existe essa base. E existe essa base por várias razões, né? Mas ela está aí, e um dos aspectos que me preocupa é a possibilidade dessa extrema-direita voltar um dia ao governo e realizar algumas coisas que são muito negativas, como foram, por exemplo, a destruição da floresta amazônica em escala jamais vista, como foi, por exemplo, também a participação do Bolsonaro na pandemia, a atuação do Bolsonaro diante da Covid-19. Tudo isso mostra que o país fica muito vulnerável com lideranças desse tipo. A extrema-direita que eu acho que pode surgir no Brasil, em primeiro lugar, é importante registrar que o Brasil ficou muito complexo para ela dirigir o Brasil. Mas, por outro lado, o Brasil ficou complexo também a ponto de fazer com que ela exista. Ela é uma existência na complexidade e na diversidade do Brasil. Eu acho que ela vai julgar, a partir de agora, no erro da esquerda, não é? Ela depende do erro da esquerda para se fortalecer. E depende do erro da esquerda para poder também ter uma perspectiva eleitoral. Acredito, isso é uma crença,
é uma suposição no momento, que ela terá, eventualmente, uma presença tão grande quanto a extrema-direita na França, por exemplo, que progressivamente foi, de uma certa maneira, se sofisticando e hoje, às vezes, chega até um segundo turno. Ela tem condições de chegar a um segundo turno, mesmo porque o movimento de direita na Europa, exatamente por causa da crise econômica, das dificuldades que trazem também essas ondas de imigração, a extrema-direita na Europa ainda cresce. Vejo que nessa semana, por exemplo, na Suécia, a extrema-direita teve uma vitória eleitoral. Quem diria, eu vivi na Suécia 8 anos, a direita na Suécia, os moderados, né? A direita na Suécia, no tempo que eu vivia, ela ia para a prisão aqui na ditadura militar como comunista, e era direita. Entendeu? O espectro político na Suécia era muito diferente do brasileiro. E agora chega com muita força ao parlamento uma extrema-direita. Quero dizer com isso que os caminhos para frente serão muito difíceis. Eu já sinto uma dificuldade. Essa semana eu senti uma dificuldade em relação, por exemplo, a um governo de esquerda, porque você fica preocupado. Se você critica um governo de esquerda, as pessoas dizem, mas você está fazendo o jogo da direita. Mas eu me pergunto, se nós viermos a criticar um governo da esquerda, estaremos fazendo o jogo da direita ou são os erros da esquerda que podem fazer o jogo da direita? Lembro que essa semana, por exemplo, eu afirmei que o Lula estava devendo um programa de governo. O Lula é várias vezes entrevistado, sobretudo na primeira entrevista com a Time, revista americana, ele disse o seguinte, olha, eu já fiz o que tinha que fazer em 2003, mostrei a minha competência e agora, chegando ao governo, eu farei de novo. Acontece que de 2003 a 2023 passaram-se 20 anos. E 20 anos num país como o Brasil não são 20 dias. Acontecem muitas coisas, há transformações muito grandes. E nós tivemos também, ao longo desses 20 anos, elementos que às vezes acontecem num século só, como, por exemplo, a pandemia, né? Nós temos aí diante de nós uma guerra, a guerra da Rússia na Ucrânia, que é uma guerra muito perigosa, que desestabilizou a economia europeia, e agora o Putin perdendo terreno cada vez mais, ameaça com uma guerra nuclear. Quer dizer, nós estamos num momento especialíssimo. Por isso que eu acho que a existência de um plano de governo pactuado, explicado à população, seria melhor. Há elementos que eu sempre defendi num plano de governo que eu gostaria de vê-los em presença aqui no Brasil. Um deles é a questão ambiental e a possibilidade que a questão ambiental abre na economia. A possibilidade de você criar empregos verdes, de você atrair capitais de fora do Brasil, capitais de governos, capitais de fundos de pensão, capitais de investidores que podem fazer a diferença no processo de crescimento e de abertura de empregos sustentáveis. A outra questão que eu acho também é nova, de 2003 para cá, e que precisa ser equacionada num plano de governo, é a revolução digital. Quer dizer, a digitalização, ela é uma realidade inescapável, não é? Nós precisamos, por exemplo, eliminar essa brecha entre crianças pobres e crianças ricas no acesso à internet. Nós precisamos eliminar esse abismo entre pobres e ricos no acesso à internet, porque o acesso à internet vai abrir possibilidade de renda, indiscutivelmente. E o acesso à internet vai abrir possibilidade de aprendizado também, indiscutivelmente. Da mesma maneira, eu digo que nós estamos entrando num período em que o digital e o físico estão se mesclando, né? Vai haver cada vez mais experiências em que físico e digital estão em jogo. Um governo mais moderno certamente vai utilizar isso, será um governo inteligente. Por isso é que eu, às vezes, peço que se discuta um plano de governo, se fale
sobre um plano de governo. Enfim, eu espero que tudo corra bem, mas eu sempre chamo a atenção de que o sucesso de uma extrema-direita num determinado momento, ele é diretamente proporcional aos erros que uma esquerda realiza no poder. Isso, para mim, é indiscutível, mas estou aberto também para outras ideias. Ontem, no programa de televisão, por exemplo, eu disse que a vitória do Lula no primeiro turno era muito provável. Eu argumentava, em primeiro lugar, com o fato de que as pesquisas indicam isso. Em segundo lugar, com o fato de que o voto útil poderá ter um grande avanço nessa etapa. E acrescentei um outro ponto que também é muito presente em eleições e as pessoas não dão muita atenção a isso. É que existe uma faixa dos eleitores que escolhe o candidato que tende a ser vitorioso. Eles falam, quem tem chance maior de vitória? E escolhem esse candidato sob o argumento de que não querem perder as eleições. Eles querem vencer. Eles querem, como numa corrida de cavalo, eles querem apostar no vencedor. Então, acho que isso dá ao Lula uma chance real de vitória no primeiro turno, só ameaçada por um fator que é muito presente nas eleições brasileiras, que é o índice de abstenção. De um modo geral, há um grande índice de abstenção e, de um modo geral também, a abstenção é registrada muito mais numa área dos setores mais pobres da população. E isso pode tirar uma parte da votação do Lula e impedir que ele seja vitorioso no primeiro turno. É a única variável que eu vejo no momento. Mas essas coisas são análises, né? Por exemplo, essa semana também na televisão eu disse, olha, eu estou sentindo aqui no Rio de Janeiro um vento pró-Lula, o zum-zum das ruas, porque eu fiz muita campanha eleitoral, eu me oriento muito pelas ruas. Eu estou sentindo um zum-zum pró-Lula. Hoje, no caminho, um senhor me abordou e disse, olha, você está equivocado, eu estou sentindo o zum-zum para o Bolsonaro. Eu falei, bom, então talvez sejam os lugares por onde a gente andou. Eu andei por um lugar onde essa impressão foi pró-Lula, você andou num lugar onde a impressão foi pró-Bolsonaro. Mas, examinando a pesquisa aqui do Rio de Janeiro, observa-se que o Bolsonaro caiu e o Lula subiu. Que essa tendência pró-Lula no Rio de Janeiro, por exemplo, está se acentuando nos últimos dias e pode, creio eu, se acentuar em outros lugares também no país. Bom, dito isso tudo, o que nós temos agora para observar é o resultado das eleições, né? Eu não acredito que o Bolsonaro consiga, de alguma forma, reverter esse processo. Muita gente fala, mas o Bolsonaro precisa ser bonzinho para ganhar o voto dos moderados. Mas você acredita realmente que uma pessoa que foi o que ele foi durante 4 anos, em apenas 10 dias vai mudar a imagem que ele tem? As pessoas vão esquecer o que ele foi durante 4 anos para se fixar na imagem dele de 10 dias? Eu não acredito, né? Eu não acredito porque a população ela é muito observadora, ela sabe quem são os seus líderes. Tão observadora que você vê, por exemplo, que o auxílio emergencial, que foi considerado a bala de prata, não pegou. A maioria esmagadora das pessoas que recebe o auxílio emergencial que o Bolsonaro supôs que fosse levá-lo à vitória, a maioria vota no Lula. Portanto, nós estamos diante de um quadro de fim de época, de uma época que termina, mas que trará grandes lições. A primeira delas é de que o Brasil é realmente muito complexo para um governo, digamos assim, quase que primário como o do Bolsonaro governar, mas o Brasil também é muito complexo a ponto de produzir uma extrema-direita. Então essa é uma lição importante. E a segunda lição é a seguinte, que essa extrema-direita sempre estará por aí. A forma de conjurar o perigo de uma extrema-direita é fazer governos corretos, é buscar caminhos corretos de unidade nacional para que a gente continue, de uma certa maneira, tentando buscar aquilo que o Brasil perdeu nesses anos, né?
o orgulho próprio, a capacidade de crescimento grande e sustentável, o orgulho também das nossas riquezas naturais, a exploração dessas riquezas naturais de forma sustentável. Portanto, é um caminho que nós temos pela frente, que começa agora. Eu ainda farei um outro podcast à véspera das eleições. Temo que não terei grandes novidades, pode ser que tenha, porque é tudo tão imprevisível no Brasil. Temo que não terei grandes novidades nesse podcast final, mas aí eu completarei a minha análise sobre o fim dessa época, o começo de uma nova época e os perigos que ela encerra, isto é, os perigos de retrocesso que sempre estarão no ar.